Mato Grosso do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado a todo mundo. Obrigado, Deus, obrigado, atmosfera, obrigado, lei da gravidade. Eu fui diagnosticado com um grau de neurodivergência, então eu estou desenvolvendo exercícios para não morrer de sincericídio. Então, um deles é agradecer a tudo. Obrigado, ar, obrigado, oxigênio. Obrigado, muito obrigado. Eu não sei vocês, mas e lá vai uma dose de sincericídio, eu estou meio de saco cheio do teatrão que acontece aqui em Brasília, tá? Estou bem cansado disso. E eu vou começar fazendo uma observação, e eu tenho 3 perguntas para fazer. São 3 perguntas sinceras de alguém que é ignorante, alguém que não entende nem de semântica e nem de semiótica, apesar de ser professor de direito, e constitucional, inclusive. E começo dizendo o seguinte, está escrito no artigo 12 do Código Penal, puxa vida, está escrito no artigo 53 da Constituição também, que a gente tem prerrogativas, 50 e tantos, e mais no artigo 5º, e mais nas leis naturais, e mais no talião, e mais sabe-se lá no diabo que o parta, e tão pouco se lixando para isso. O Supremo rasga, senta em cima e bota todo mundo na cadeia, simplesmente porque sim. E isso vai reverberando a ponto de um juiz de primeira instância pegar e falar, ó, você aqui não gostei do seu bigode, está preso. Porque sim. Porque sim. Nós temos um escândalo de corrupção Brasil afora, por tudo quanto é canto. Aí eu, brincando, tá? E para quem vai ver isso depois, Paulo Freire fez um excelente trabalho. O brasileiro não é só autista que não entende sarcasmo, não. O brasileiro tem uma dificuldade de entender sarcasmo. Então, estou sendo sarcástico, tá? E o pessoal que está achando que, eventualmente, é uma fala, como é que fala, capacitista, eu tenho, como de esquerda diz, eu tenho lugar de fala, tá? Eu sou diagnosticado com nível de autismo. Mas tudo bem, vamos lá. O juiz vende a sentença. Tudo bem, fica calmo, o tribunal vai cuidar disso. O tribunal vende a sentença. Fique tranquilo, o STJ vai cuidar disso. Ah, o STJ vende a sentença. Não, o Supremo vai cuidar disso. E se o Supremo vende, é só no juízo final. É só no juízo final. Não existe ninguém para fiscalizar o Supremo. Não existe nenhuma autoridade no mundo capaz de fiscalizar o Supremo. Não existe nada acima do Supremo do Brasil. As pessoas, Felipe, você me conhece, não é de hoje, nós vamos explicar na academia o que é a teoria de Kelsen. E, embora seja uma teoria baseada num alto nível de abstração, a gente precisa desenhar a pirâmide na lousa, para elas entenderem. Que em cima da pirâmide está no topo a Constituição, e além da Constituição está o que chamam de norma hipotética fundamental. Um conceito abstrato para dar o sentido de direito natural que gera a norma. No Brasil, a gente não precisa disso, porque a gente tem um órgão no lugar da norma hipotética fundamental. Olha que lindo! Eles são a norma hipotética fundamental. Não tem princípio, não tem direito, não tem artigo, não tem Constituição, tem o porquê sim. Porque sim, pronto e acabou. Eu não entendo de muitas questões de filosofia e de teoria geral do direito, mas de processo eu entendo. Eu não entendo de tecnologia, Farrur. Eu não sou um grande expert da tecnologia para falar se a urna é boa, é ruim, se funciona ou não funciona, mas eu sou professor de processo. Há mais de 20 anos, eu leciono processo. E a fraude que eu vi no processo eleitoral estava no processo. A justiça tirou a venda. E não contente em tirar a venda, não colocou 1 ou 2 dedos na balança, colocou o pé na balança, sentou na balança, dançou na balança, sambou na balança. E para mim isso é muito mais grave do que a abstração do sufrágio ou do voto. Porque houve nitidamente, uma disparidade de armas no processo eleitoral. Nitidamente. Essa é a consideração inicial. E depois de agradecer, eu vou voltar. Obrigado, Deus, obrigado, atmosfera, obrigado tudo, para ver se eu acalmo, porque senão a coisa vai piorar, porque eu nem comecei. Primeiro, e aí eu costumo dizer, o pessoal fala, você não tem medo de ser preso? E todos aqui da direita têm medo de ser preso, mas eu costumo falar para os meus amigos, quem tem medo de ir ao mictório não se alimenta. Não é verdade? Em vulgo português são outras expressões que eu uso, mas não vou falar aqui no microfone. Primeiro eu queria chamar vocês a algumas reflexões. Boicote
falei aqui com o Luiz Felipe, é muito legal, é muito interessante. O problema é o seguinte, quem nos ouve é a direita. Quem não vai votar é o nosso eleitor. Porque ele acredita que não adianta mais. A esquerda, nós não vamos conseguir mobilizar a esquerda para não votar, nem o centro. Quem não vai votar é o nosso eleitor. Então, a nossa turma aqui toda, vocês já se preparem, porque a gente vai fazer uma campanha maciça de boicote e em 26 está todo mundo aposentado. Para mim não faz muita diferença, porque eu tenho mais, eu sofro, como é que se diz? Aqui para quem trabalha é pesado para caramba, então se nos mandarem embora, paciência, fazer o quê? Então o grande problema de levantar o boicote é que somos os poucos que defendem isso aqui que vão embora, porque só vai nos ouvir quem vota na gente. Aqueles que não entendem a coisa do jeito que a gente entende, vai se lixar para isso e vai continuar votando. Então eu falei para o Luiz Felipe, falei, bicho, o efeito de boicote é a mesma coisa que nós todos da direita nos juntarmos e renunciar todo mundo amanhã. Ele falou, é esse o efeito. Eu falei, bom, então organiza toda a turma aí e vamos embora. Porque eu fui criado no sentido que desistir não é opção. Então estamos apanhando? Tá ruim? Tá horrível? Tá uma desgraça? Tá, dá uma sensação de enxugar gelo? Dá. É frustrante? Todo dia, frustrante, extremamente frustrante. A minha pauta é de armas. A minha pauta é a mais odiada do Brasil. Vocês não imaginam se está ruim para vocês, como é que está para mim, vivendo debaixo de uma ditadura. O pessoal falou várias vezes aqui, estamos à iminência, Não, gente, nós estamos numa ditadura. Não existe Estado Democrático de Direito, não existe devido processo legal, não existe. A Constituição foi pensada para impor limites ao Estado, só para isso. A função inicial da Constituição é limitar os poderes do Estado. E justamente nesse ponto, o ponto que limita os poderes do Estado, eles rasgaram. As prerrogativas que a gente tinha. O deputado tem imunidade formal e material de palavra, consciência, voto, etc, etc. O artigo 12 não é crime. Dane-se! Dane-se! Por quê? Porque sim. Porque alguém quer, porque ele está acima da lei. É essa a realidade. Nós não estamos caminhando para uma ditadura. A gente vive uma ditadura. E nós só não estamos comendo cachorro por causa do Paulo Guedes. Mas fiquem tranquilos. O poste vai se encarregar de fazer que o mais cedo possível o brasileiro vá comer cachorro. Porque eles precisam de uma massa pobre, miserável, para escravizar todo mundo. Eles precisam de normas populistas que transformam um monte de necessidades em direitos, como expediente, não sei o quê, se valendo da ignorância do povo, porque alguém vai pagar por isso e quem paga é sempre o pobre. Foi muito bem. E a relação do boicote, nós temos que tomar cuidado, porque se está tudo viciado e nada funciona, nós estamos com um problema grave. Se nós partirmos da hipótese remota, que eventualmente pelo menos o voto do legislativo acontece regularmente, o boicote vai ficar bem ruim para todo mundo, não só para os deputados, mas nós não vamos ter ninguém nem para fazer o teatro, que é a novela, o barulho que a gente faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o do vício processual. Houve vício processual? Sim. O vício processual grave, que dá para ver primo ictu oculi, no bater do olho, na primeira olhada. E para isso não precisa ser técnico, isso é questão jurídica. Você vê que houve vício processual. E eu posso citar dezenas de exemplos, como, por exemplo, o negócio da rádio do Nordeste, que não tocou as coisas de rádio, ou a perseguição, tudo era fake news, tudo mandava tirar. Por exemplo, Lula, amigo ditador, promotor do aborto, corrupto, tudo isso aí eles mandaram tirar, sendo que existia materialidade para manter. E eu posso elencar uma centena de intervenções processuais aqui que houveram de forma ilegal. Mas muito bem. Vamos às três questões e, antes de entrar nelas, ainda um ponto anterior. Nós precisamos rever a estrutura de militância da nossa direita, que nós não temos militância, são sempre movimentos orgânicos. Mas eu reparo um fenômeno aqui, que é quase que unânime entre todos os parlamentares da direita. Eu estava conversando isso com o Felipe. A gente não apanha da esquerda, a gente apanha dos nossos eleitores, a gente apanha da direita. Vocês não fazem nada, vocês não resolvem, vocês não nos apoiam, vocês não nos ajudam, vocês não isso, vocês não aquilo. E a gente está aqui se rebentando, a gente está aqui sofrendo perseguição, a gente está aqui sofrendo busca e apreensão, a gente está em inquérito, a gente está na iminência de todo mundo sair preso, porque hoje quem tem 2 neurônios e está na direita de verdade, sem ter se vendido, está na iminência de ir preso. E o Felipe sabe que no estado que eu venho, eu estou na iminência de ser mandado matar. Porque os grandes aristocratas do poder do meu estado me odeiam, você sabe disso. Você sabe que eu não me vendi lá. Você sabe que houve uma compra de todo mundo para calar a boca da direita e eu peitei. Então eu não corro risco só de preso, eu corro risco de tomar um tiro.
E aí a gente tem que escutar nas nossas redes sociais que a gente não está ajudando, que a gente não faz nada, que a gente não trabalha, que a gente não isso, que a gente não aquilo outro. Então, eu vou dar algumas sugestões para todos vocês, porque eu faço militância política desde 2005 na pauta de armas. E vou dizer para vocês como eu faço, e já tive essa conversa com o Felipe mais de uma vez, algumas vezes, para tratar disso. A primeira é poder entender efetivamente quem apoia e quem não apoia. Eu recebo no meu estado, Felipe, toda semana, sem exceção, áudios, vídeos, fotos, prints, mensagens de pessoas perguntando por que eu não apoio sua proposição. Por que eu não apoio, por que eu não ajudo, por que eu não faço nada. E eu posso te citar aqui 150 nomes de deputados que apoiam a sua proposição. Fácil aqui. Eu tenho listado, porque são os mesmos que apoiam a minha pauta de armas. Eu levanto essa bandeira aí desde antes de ser deputado. Eu tenho um evento que eu realizo, que é todo 9/7, que a pauta é exclusiva. Armas, direito à legítima defesa, só. Você não pode ir lá dar abraço para sua mãe, você não pode mandar beijo para a Xuxa, nada. É só armas. Sabe qual que é a única pauta que entra lá? Voto impresso. Contagem pública dos votos. Você olhar na de 3 anos atrás, o caminhão tem uma faixa enorme. Direito a armas, não. Contagem pública dos votos, na lateral inteira do caminhão. Dos últimos 3 anos, se você vê na minha camiseta, está o adesivo, contagem pública dos votos. Antes de eu tomar posse, eu falei para o Felipe, manda para mim o que você quer, eu vou reproduzir ipsiliteris o seu projeto. Quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz, falei para o meu assessor, liga para ele e escreve um projeto ipsiliteris, do que é para fazer, porque nós não temos o alcance da proposição, o alcance do que ele quer. Então pede para ele te ditar, ponto a ponto, nós vamos reproduzir. E eu recebo toda semana a gente perguntando por que eu não apoio. Então, acho que seria interessante a gente saber o que é esse apoio e o que não é, porque, como eu disse, tem 150 deputados que estão dispostos a apoiar, que votam com você. E, como eu já disse uma vez, são 513, você precisa de pelo menos 257. Então, se você já tem 150, será que não seria mais interessante, ao invés de exigir que os 150 entendam de semiótica, de semântica, de qualquer coisa, só pelo fato de falar, voto com você, está tranquilo, vocês se concentrarem nos do centro, que não estão nem para lá, nem para cá, e tentar virar voto? Porque eu falo, alguém aqui que está aqui atrás não apoia a proposição que está sendo discutida hoje? Por favor, se alguém não apoia, levanta a mão. Todo mundo apoia, né? Agora, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui de vocês, tá, sabe o que é semântica, semiótica, hermenêutica, sufrágio, a diferença sufrágio, voto, tudo isso? Quem tem convicção absoluta de tudo que é esses conceitos e pode falar para a gente sobre isso? Quase ninguém. Dos deputados, eu posso dizer que o Marcel Van Hatten vai saber, o Luiz Felipe vai saber, o professor aqui vai saber, e um ou outro constitucionalista que tem perdido pela casa. Mas se a gente for apertar todo mundo, nós vamos ficar sozinhos. Então não é inteligente bater na meia dúzia que a gente tem, que está trabalhando com a gente. Não é inteligente exigir esse grau de erudição de todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Quem apoia e quem não apoia? Como que a gente vai definir isso aí? Porque eu estou cansado de, no meu estado, em todo lugar que eu vou, o pessoal virar para mim e falar, Apolon, você está tão reclamando que você não apoia. Pô, então, se eu não apoio, eu apoio o quê? O que eu apoio? Eu devo estar com algum problema de paralaxe cognitiva muito grave, porque na minha cabeça eu apoio. Então, me ajuda nessa aí. Segunda coisa, simplicidade do discurso. Nós temos que criar um discurso simples, que pode funcionar em 5 minutos no corredor aqui para a gente convencer os colegas. Se eu chegar para um colega e falar, cara, isso aqui é muito importante, é muito bom, mas eu preciso de 5 horas da sua atenção, senão você não vai entender. Ele vai mandar merda. Porque ele não está nem aí para o Brasil, ele quer saber se ele vai ser reeleito, que mamata que ele vai pegar, que emenda que ele vai ajeitar, onde é que ele vai acertar a base dele, que cargo que ele vai ter no governo do Estado, que cargo que ele vai ter ali, que cargo que ele vai ter colar. Inclusive, está saindo na imprensa do meu estado hoje que eu era um grande perseguidor, sendo que a única coisa que eu fiz
contra algumas pessoas que me procuravam era não pedir cargo no governo do Estado, não pedir cargo nas prefeituras, não negociar emenda, que mais? Não abrir cargo para funcionário fantasma do meu gabinete. Eu sou horroroso, eu sou um político mau, porque eu não faço essas coisas. E nem vou fazer. E estou me lixando, porque o pessoal fala que eu sou deputado de um mandato só, porque eu me recuso a entrar na dança. Não vim para cá para entrar na dança. Quem quer fazer diferente, quem quer fazer diferença, tem que fazer diferente. Se fosse para ser mais do mesmo, eu ficava na iniciativa privada, que me rende bem mais do que isso aqui. Eu acredito que o Brasil tem sim uma profecia de prosperidade, tem um sonho de ser o país da paz, da tranquilidade, da abundância. Nós só precisamos resolver a questão da roubalheira e da desonestidade. Então, se nós acreditarmos nisso, temos que acreditar que Deus levanta homens e mulheres para combater o bom combate, independente do resultado. E é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então, 2. Definir quem apoia e quem não apoia. Porque eu tenho uma lista de 150 que acham que apoiam. Só que se eu perguntar para eles esses conceitos jurídicos, só vai escapar o professor, o príncipe, o Van Hatten e o Gilson. Simplicidade no discurso, para a gente poder vender o peixe, tanto aqui quanto no Senado. Eu trato de questões de desarmamento que eu posso falar desde questões filosóficas, religiosas, e por aí vai, eu posso dissertar 24 horas sobre o tema. Eu estudo isso faz mais de 20 anos, você sabe disso. Só que quando eu vou à tribuna e quando eu vou falar com os colegas, eu vou com os jargões que eles conhecem, com as frases de efeito, porque ou as explicações de corredor, porque eles não vão me dar mais que 30 minutos. Ninguém vai me dar mais que 30 minutos. Nem minha mãe está me dando mais que 30 minutos. Acho que quem me dá mais 30 minutos é só Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora nas minhas orações. Porque minha mulher também não me dá mais 30 minutos, ela tem se resolvido com 3. Mas, brincadeiras à parte, a simplicidade do discurso é importante, a gente desenvolver. E, como o doutor Sebastião falou, você buscar um projeto de lei de iniciativa popular é muito legal politicamente falando. Cria um barulho, cria um movimento. Só que é muito mais eficaz nós pegarmos um projeto de lei avançado e começarmos a trabalhar aqui, estado por estado, o funcionamento disso na casa. Como que o ProArmas funciona e por que a gente conseguiu? Gente, no governo Bolsonaro, nós pautamos 5 vezes seguidas, na CCJ do Senado, um projeto de lei de armas. Nós aprovamos ele nessa casa e pautamos 5 vezes seguidas na CCJ, sem R$1, sem uma influência, sem nada. Sabe como? No amor, na conversa. Sabe como? Quem está na CCJ? Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Parará. Vinha uma delegação de cada estado e ia falar com os seus senadores e fazer essa explicação simplificada. Aqui, a gente tem um projeto de lei viável aqui, com o texto bom, que os senhores, que passem pelo escrutínio de vocês. Eu repito, eu não tenho capacidade técnica para saber se o texto está adequado ou não. Se o senhor falar para mim que é para escrever que depois de todo voto tem que tomar 2 goles de café e uma cuspida de naco de fumo, eu vou acreditar. Eu escrevo, aí você me fala, eu escrevo. E aí a gente constrói um projeto de lei viável e vamos ver, para aproveitar que ainda é a Carol que é presidente, vamos pautar na CCJ. Vamos mandar aqui esse trem. Vamos pegar, são 150 aqui a favor, quanto que falta? Falta 107. Beleza, vamos ver os que a gente consegue trazer. Vamos fazer um mutirão, vamos ir de gabinete em gabinete. Eu chegava, antes de ser deputado, ficar 6 horas tomando chá de cadeira para falar com o senador por causa da minha pauta. Eu só me candidatei, eu não fiz pré-campanha, eu não tinha fundo eleitoral, eu não tinha político me apoiando. No meu estado, todo mundo me odiava, e agora que eu sou político, me odeia ainda mais. Os que me conheciam achavam que eu era paulista, poucos sabiam que eu era de lá, e os outros nem de lá sabiam. Quando eu saiu o resultado da eleição, o pessoal não sabia nem pronunciar meu nome. Só que eu só fui candidato porque, na terceira reunião da CCJ, Elisiane Gama me expulsou, me chamando de traficante de arma, lobista, com segurança, e me escorraçou para fora. Até então, eu tinha ojeriza da política partidária. Eu gostava da política, gostava da filosofia política, mas achava que isso aqui era perda de tempo. Até saber que, para eu poder entrar aqui, eu tinha que ter um pinzinho desse aqui. Aí eu falei, bom, então o único jeito de ter candidatando, eu vou candidatar. Você sabe, você viu, eu não fiz pré-campanha lá no Mato Grosso do Sul. Um dos primeiros que foi sabendo que era candidato foi vocês, foi lá em julho.
Então, gente, eu estou disposto a ir de gabinete em gabinete com vocês. Meu gabinete está à disposição, o meu apartamento está à sua disposição, toda a estrutura está à disposição. Eu só acho que a gente precisa ter uma eficiência na estratégia. Ó, gente, está planilhado aqui os possíveis que podem mudar de ideia, quem que pode falar, ó, quem que é o patrocinador desse cara. Por exemplo, as pautas do ProArmas andam por quê? Eu sei quem são os patrocinadores de todos os senadores. Eu sei quem financiou a campanha de todos os deputados que eu preciso conversar. E aí eu ligo antes para o cara. Agora, como parlamentar, é mais difícil, mas o ProArmas ainda existe e o método ainda é o mesmo. Então, gente, eu queria fazer, depois dessas considerações e desse desabafo, obrigado, senhor, obrigado, atmosfera, obrigado, lei da gravidade, a gente pensar muito no cuidado, no discurso de que não adianta fazer nada, não adianta nada, porque quem não vai votar é o nosso pessoal. E se houver uma hipótese remota da caixinha mágica, como o pessoal gosta de chamar, funcionar, quem vai se lascar é a gente, porque quem vai nos escutar é o nosso público. Nós não vamos atingir o centro e a esquerda. Segundo, vamos focar mais, gente, no vício processual, porque isso aí, na minha opinião jurídica, que eu tenho direito como parlamentar, como advogado, que eu tenho direito de expressar opiniões jurídicas, e como cidadão brasileiro, na minha opinião e no meu parecer jurídico e no meu posicionamento como deputado, foram nulas de pleno direito por conta de vício processual. Eu não estou entrando nem na questão da caixinha mágica. E, Zé, falar que a eleição para presidente foi nula, a gente pedir para ser preso. Nesta ditadura da toga, que, como diria Rui Barbosa, é a pior que tem porque não cabe recurso. Então, eu peço a vocês, são essas 3 questões. Definir quais os parâmetros de quem apoia e quem não apoia e especificar quem que nós vamos jogar pedra, jogar ovo, cuspir na cara, falar, não, você não está apoiando do jeito que eu quero, tá? Para a gente saber como se posicionar, porque eu não aguento mais. Como eu disse, toda semana o pessoal do meu estado me cobrando, dizendo que eu não apoio. Toda semana. O segundo é desenvolver uma retórica de simplicidade de discurso. Eu já falei isso para o Felipe. Se ele me passar às 5 horas, a gente resumindo, até conseguir um testículo, ou um opúsculo, que é melhor do que testículo, para poder transmitir, eu acho que é mais interessante fazer uma animação, um desenho, para o cidadão comum no Instagram poder entender o que a gente quer. E, claro, focar num projeto viável e, oxalá, pautar ainda esse ano na CCJ da Carol. São essas minhas 3 questões. É esse o desabafo de um professor de Direito de 20 anos dando aula de Direito, que há 2 semanas atrás, organizando sua biblioteca, dos 7.000 exemplares, coloquei 2.000 à disposição, porque eram livros de doutrina atualizada. Não existe mais direito no Brasil. Eu guardei os livros históricos, as coleções do Pontes e Miranda, Nelson Hungria, Clóvis Bevilacqua, teologia e filosofia. Por que adianta? Eu tenho um remorso mortal de ter sido CDF durante meu curso de Direito. Eu tenho um remorso mortal de ter sido um estudioso mesmo do direito, porque não existe direito no Brasil. A advocacia virou lobby. Quem é mais amigo de quem? E quem fiscaliza os fiscalizadores? Só Jesus Cristo no juízo final. Não existe nada que possa impor limite ao Supremo. Muito obrigado, deputado Polon. E agora, a doutora Maíra Pinheiro, muito nos honra com sua presença. Obrigada. Com a palavra, doutora Muito obrigada, deputado José Medeiros. Parabéns pela sua relatoria brilhante desse projeto, que representa